Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 38. Gênesis 38. Uma leitura um pouquinho extensa, mas vamos ler ele todinho. Aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irã. Viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. Ela concedeu e teve um filho, e chamou o seu nome tornou a conceder e teve outro filho, e chamou o seu nome Onã. Continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não haveria de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto, disse, para que porventura não morra também este, como os seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tiná. Ele e Irã, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tiná, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de viúva, cobriu-se com um véu, disfarçou-se, assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tiná, porque via que Selá já era grande, e a ela não lhe fora dada por mulher. E vendo Judá, teve por ser uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixe-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. Ela disse: o que me darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor, até que me envies. Então ele disse: que penhor é que eu posso te dar? E ela disse: o teu selo, o teu lenço, o teu cajado que está nas tuas mãos. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concedeu dele. E ela, levantando-se, foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, vestiu-se com as roupas da viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. Perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho das duas fontes? Disseram-lhe: aqui nunca esteve prostituta alguma. Voltou a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar que ali não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o, ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, a tua nora, adulterou, e eis que ela está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a para fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te,
de quem é este selo, este lenço e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não o tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, dando ela à luz, que um pôs fora a sua mão, a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a tua rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e o chamaram o seu nome Zerá. Amém? Igreja, aqui é uma história contada sobre uma família, uma família gerada pelo filho de Jacó, Judá. E ele teve ele teve 3 filhos. O mais novo casou com uma mulher chamada Tamar, o mais velho casou com uma mulher chamada Tamar. Mas ele era um homem perverso, era um homem ruim, e Deus o matou. A Bíblia fala muito claro aqui, Deus o matou. E então, nós não conhecemos essas tradições, porque essas tradições não são aqui da nossa parte, da América Latina, mas sim lá dos judeus, lá daquela tradição daquele povo que segue o judaísmo. Quando um homem morre sendo casado e não deixa filhos, o seu irmão próximo tem que casar com aquela mulher ou tomá-la por esposa e ter relações com ela e gerar filhos. E o primeiro filho que nascer, vai ser colocado o nome daquele que morreu, para dar descendência, para gerar descendência para aquele irmão. Mas esse outro filho também de Judá não era dos melhores, devia ser perverso assim como o irmão. E então a Bíblia fala que a hora que ele se deitava com a viúva, na hora de conceber, todos vocês conhecem o que eu estou falando, na hora de lançar os espermatozoides, vamos falar de forma científica, que é mais fácil, né, e menos vulgar, ele tirava e jogava fora, jogava por terra, porque ele tinha no coração que ele não queria suscitar filhos para o seu irmão, porque ele sabia que se nascesse um filho daquela relação, não seria, vamos falar assim, dele. É uma puta de uma ignorância, vamos pensar assim, porque nós sabemos que o filho seria dele, é só uma tradição, mas ele não queria. E a Bíblia fala, e nós lemos aqui no versículo 10, que o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Morreu o segundo filho de Judá, e ele tinha um terceiro filho, que era Sela, só que Sela era muito novo, devia ser uma criança ainda, um jovem, vamos falar assim. Então ele vira para Tamar, ele fala: olha, o meu primeiro filho morreu, não deixou filhos, o meu segundo filho morreu, não deixou filhos nem por primeiro nem para ele mesmo, e eu vou te dar o meu filho Selá como seu marido, para que suscite filhos para a descendência deles, mas o meu filho ainda é muito jovem, então volta para a casa do seu pai, deixa ele ter uma idade para isso, para que isso aconteça, e eu te dou ele como marido. Só que na verdade Judá estava com medo do seu terceiro filho morrer. Vamos ler? Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, a sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse. Esse ponto, e essa palavra porquanto, é o pensamento dele. Não é que ele disse para Tamar. O que ele disse para Tamar é o que nós lemos antes deste ponto.
vai para a casa do teu pai, fica lá até Selá ter uma idade maior, e eu te dou ele como marido. Mas aqui é o pensamento de Judá. Vamos continuar lendo? Porquanto disse, vamos falar assim, ó, e ele pensou, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Judá não ponderou que o problema poderia ser os seus filhos que morreram, que eram perversos. Judá não ponderou que aquela maldição poderia não ser de Tamar, mas sim dele. Judá não ponderou essa situação, e eu não o culpo, porque eu como pai, eu acho que eu teria o mesmo pensamento. Já morreu 2, essa daí como chama, a viúva macabra, fala, essa daí ela mata os maridos, ela vai matar Selá também. Então, ele tinha o pensamento de, eu não vou dar ele como marido para Tamar. E aí, o tempo passa, Selá já era grande, mas ele não deu Tamar como esposa para Selá. Sua, que era sua esposa, morre, e ele sobe para tosquear suas ovelhas numa outra cidade. E Tamar fica sabendo. Então ela tira as roupas de viuvez, se veste como uma prostituta, com um véu no rosto, se assenta entre as fontes, porque naquela época a caminhada era sempre a pé. Eu vou dizer uma coisa que nós entendemos hoje. Nós sempre andamos por estradas onde tem postos de combustíveis, sim ou não? Por quê? Porque você tem que ir abastecendo, senão você vai ficar no caminho. Se você sabe que vai ter um período longo sem um posto de combustível, então você enche o tanque para você chegar no próximo ponto de parada e de reabastecimento. Naquela época o povo andava a pé, então eles buscavam as fontes. Eles buscavam passar por onde tem água. Então ela sabia que ele passaria por ali para chegar na cidade de Tiná. Ela fica ali exposta, e ele, achando que era uma prostituta, ele vai lá e fala assim, quanto você quer para ir para a cama comigo? E ela fala, o que você pode me pagar? Eu posso te dar um cabrito. Mas cadê o cabrito? O cabrito não está aqui. Então me dá um penhor. Me dá alguma coisa que depois você troque pelo cabrito. Ah, mas o que eu posso te dar? Me dá o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. E a Bíblia fala que então eles combinaram aquela estratégia ali. Ele se deitou com ela e ela engravidou do seu próprio sogro. E 3 meses depois, chegou a notícia lá para o seu sogro, olha, a sua nora é uma prostituta, ela adulterou. Ela não esperou o seu filho mais novo, e ela se deitou com alguém, ela está prenha, ela está grávida. Aí ele fala, então manda buscar ela lá, porque nós vamos pôr fogo nela. Nós vamos matar ela. É assim que funciona. Só que a hora que aprendem ela lá, a hora que pegam ela, ela fala assim, olha, a pessoa que me engravidou, o pai desta criança, é o dono desse lenço, é o dono desse cajado, é o dono desse selo. Mostra para o meu sogro lá. Aí a hora que aquelas pessoas descem, mostra para Judá, Judá fala, meu Deus, ela é mais digna do que eu. Porque eu não cumpri a promessa que eu fiz para ela. Eu não cumpri aquilo que foi combinado. E a Bíblia fala que então ele traz ela para sua casa, nunca mais teve relações sexuais com ela, e dela nasce 2 crianças, gêmeos, um chamado Pérez e outro chamado Zerá. Por que eu estou contando isso para vocês, igreja? Vocês perceberam como é que a história é complicada? O sogro deita com a nora, ela concede 2 crianças, os 2 primeiros filhos morrem, Selá não foi entregue para ela. Uma família totalmente desestruturada, uma família totalmente bagunçada.
Uma família que, se você for olhar, é um tipo de família que, aos nossos olhos religiosos, não agrada a Deus, não agradaria a Deus. E eu não sei se vocês sabem que Judá, este homem que nós estamos falando, que deitou com a própria nora, ele faz parte da linhagem de quem? Alguém sabe? De Davi. Ele faz parte, Davi faz parte da linhagem de quem? De Jesus. Vamos ler isso? Abra comigo em Mateus capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos para vocês entenderem. Mateus capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou fazendo algumas pausas para poder explicar para você. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou quem? Judá. Quem que é Judá? O cara da história de Gênesis 38. O cara que gerou com a própria nora. Vamos continuar. E a seus irmãos, porque o Judá faz parte dos patriarcas, dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, dos filhos de Jacó. Então por isso que a Bíblia é clara em citar os seus irmãos. Aí a Bíblia fala assim, prestem atenção nas colocações e nas formas que foram escritas, nas conotações. Olha o versículo 3, presta atenção junto comigo. E Judá gerou de Tamar. Igreja, os 3 filhos de Judá com a sua própria esposa, que era o nome dela, foram rejeitados. Eles foram rejeitados. Quem que foi aceito, igreja, na geração de Jesus Cristo? O filho gerado por Tamar. Vamos continuar? Pérez e Zerá. Aí Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Igreja, vai entendendo as conotações. Vou só citar um aqui. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Famílias normais, tradicionais. Famílias que Deus foi aceitando a própria linhagem ali. Agora vamos continuar para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem foi Raabe, igreja? A prostituta. Você entendeu que quando a família não era uma família tradicional, religiosamente dizendo, a Bíblia é clara em dizer quem é a mãe? Nenhum dos outros para trás, a não ser Tamar, foi citada a mãe. Só citava o pai e o filho que dava continuidade. Vou dar um exemplo aqui que vocês entendem mais fácil. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. É sempre um marido. Por quê? Porque a linhagem é do homem. A linhagem, ela vem da parte masculina. Mas quando a mãe não era uma pessoa politicamente correta, como nós podemos dizer assim, a Bíblia cita. Vou dar outro exemplo, vamos continuar. Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed. Por que citou Ruth também, igreja? Quem que é Ruth? Alguém lembra quem que é Ruth? Ruth não era judia. Ruth é a nora de Noemi, vocês lembram? Que o seu marido morre, o seu sogro morre, depois morre o seu marido, e aí Noemi fala, olha, vocês estão liberadas, porque meu marido morreu, os 2 filhos meus morreram, então Noemi, então Ruth, e a outra eu nem lembro o nome, vocês estão liberadas, podem casar de novo, porque vocês são livres. E a outra nora de Noemi fala, realmente eu estou liberada, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou casar de novo. No entanto, Ruth fala, o teu Deus é o meu Deus, a tua família é a minha família, onde você estiver eu estou contigo.
E ela vai para Israel, volta para Israel com Noemi, aceita o judaísmo naquela época, que era o que dominava, se converte, e ela se torna esposa de Boaz. Então Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou quem? O rei Davi. Igreja, aquela família bagunçada de Gênesis 38, aquela família que não tem uma história perfeita, mas sim uma história de tragédias, uma história de problemas, uma história de rejeição, uma história de abandono, uma história de esquecimento, foi a família que Deus usou para dar continuidade na linhagem de Jesus. Às vezes, o que eu estou querendo dizer com isso nessa pregação de hoje, igreja? Às vezes nós achamos que estamos na família errada, às vezes nós achamos que não podemos servir a Jesus porque não cumprimos com a religiosidade, e na verdade muitas vezes Deus espera de nós uma mudança. Ninguém pregaria esta história, igreja, ninguém falaria da vida de Judá e da vida de Tamar. Só que nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, somos falhos, somos pessoas tentadas pelo pecado, temos vontades, desejos e emoções, e muitas vezes não vamos ser as pessoas perfeitas. Mas como que nós podemos fazer isso? Deus vai cancelar a minha família é desestruturada, a minha família é quebrada. Não, igreja, não é assim. Ele restaura, Ele usa as situações ao seu favor. Quantos aqui foram feridos por palavras dentro de casa, igreja? Você é igual sua mãe mesmo, você não presta, você não vai para lugar nenhum. Quantos de nós não fomos feridos dentro da nossa casa e muitas vezes até pensamos, por que eu nasci nessa família? Por que eu fui cair neste lugar? Por que Deus permitiu essa situação? Todo dia eu ouço da minha mãe ou do meu pai que eu não vou dar em nada, que eu não vou vencer. Palavras que nos marcam, palavras que nos destroem por dentro. Você acha que Tamar não tinha esse sentimento? Meu sogro está achando que é eu que mato os filhos dele. Meu sogro está achando que é eu que extermino. Aí você pode até pensar assim, pastor, mas quem escreveu o livro de Gênesis escreveu o pensamento de Judá. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, algum tempo depois, por revelação divina. E por que vocês acham que Deus permitiu que fosse contada a história da família de Judá com tanto preciosismo de detalhes? Para mostrar para mim e para você, nós não somos perfeitos. Nem as pessoas do Antigo Testamento foram perfeitas. E nós precisamos vencer essas adversidades. Nós precisamos vencer essas batalhas. Muitos aqui eu tenho certeza que nem sabia que na linhagem de Jesus tinha um filho gerado com o sogro e a nora. Muitos aqui nem sabiam que tinha um filho na linhagem de Jesus Cristo gerado por uma prostituta chamada Raabe. Muitos eu tenho certeza que também não sabiam que um dos filhos foi gerado por uma mulher que não era judia, mas que foi aceita por se converter ao judaísmo, por se converter à religião. Igreja, Deus não cancela famílias. Deus não te cancela porque a sua família foi desestruturada ou a sua família é desestruturada. Ele não te cancela, Ele não te anula. O que Ele faz, Ele restaura. O que foi falado sobre a sua vida, o que foi falado a seu respeito, não te define. O que foi falado que Tamar era? Prostituta. O que foi falado que Tamar era? Adúltera. Qual que foi a sentença dada para Tamar? A morte.
No entanto, ela gerou Pérez, e Pérez fez parte da linhagem de Jesus. Eu não posso servir porque eu sou falho. Todo mundo é falho. Igreja, e eu falo isso porque quando eu era mais jovem, eu comecei no evangelho com pouca idade, e com 22, 23 anos eu já estava num nível legal dentro da igreja, com cargos, com posições. Eu era muito crítico. Nossa, mas amava questionar, falar. Mas fulano não pode servir, porque onde já se viu, a casa é assim, a casa é assado. Mas igreja, Jesus não nos abandona. Jesus não quebra famílias. Ele olha o coração. Ele olha a intenção. Jesus não destrói. Igreja, eu quero falar um pouco também de mulheres que sustentam as suas histórias. Tamar carregava uma promessa e nem sabia. Pérez era a continuidade da linhagem para chegar até Jesus. Tamar sustentou a promessa do Messias. Enquanto Judá falhava, Tamar lutava. Igreja, quantas mães não sustentam a sua casa com oração? Quantas mães não sustentam os seus filhos com o joelho no chão? Quantas mães não sustentam a sua casa emocionalmente e espiritualmente? Porque em vez de ter um varão dentro de casa, tem uma varinha desgraçada muitas vezes. Um inferno de um marido que não presta para nada. Só fala asneira, só faz besteira, mas a mulher está ali sustentando em oração. A mulher está ali sustentando emocionalmente aquela casa. Judá estava fazendo besteira, achando que a maldição da morte dos seus filhos era a mulher, e não era. E Tamar lutava. Mulheres que continuam acreditando, igreja, mesmo quando ninguém mais acredita. Famílias desestruturadas não é o motivo para você desistir. Famílias desestruturadas, pessoas malvadas, nós temos que repensar a nossa vida, porque vocês perceberam como Deus puniu aqueles homens? Vocês perceberam como que Deus entrou e agiu naqueles homens? Por quê? Porque eles foram... deixa ele participar do culto, aí depois nós tira. Ele só não pode esquecer, porque se nós fecharmos o portão aqui, vai ficar... Só faltava ele ficar aqui arranhando em mim aqui. Eu não gosto de gato não, viu? Eu gosto de cachorro. Igreja, mesmo famílias desestruturadas, Deus agiu. Por quê? Porque as pessoas que estavam envolvidas com aquela família, fizeram a diferença. O problema nosso é que nós percebemos a desestruturação da casa e nós acabamos nos apoiando naquilo para justificar os nossos erros, para justificar as nossas falhas. É que nem uma história, eu não sei se é verdade ou se é mentira, um pai alcoólatra, um pai pingaiada, perdia tudo em bar, tudo em bebidas, tudo em vícios, em prostituição, e a mãe sempre ali batalhando pelos filhos, batalhando pela casa, pela família. E ela tinha 2 filhos homens. E quando esses filhos ficaram mais velhos, um se tornou alcoólatra, igual ao pai, perdido igual ao pai. E o outro se tornou um grande doutor, um doutor da lei, um grande advogado. E um dia uma pessoa quis fazer uma comparação, o que aconteceu com aquela família, e chamou os 2 lá para uma entrevista.
e ele perguntou, o que te levou à bebida, o que te levou ao vício? Ele falou, eu via meu pai bebendo, eu acabei indo pelo mesmo rumo, maldição hereditária, eu estou nessa situação, infelizmente, eu peguei aquilo que o meu pai fazia. E perguntou para o outro, e você? O que te levou a ser um doutor, o que te levou a ser um bom advogado? Ele falou, olhar a situação do meu pai, olhar a situação da minha mãe e querer mudança, não querer que aquilo continuasse. Duas histórias diferentes, dentro da mesma família. Porque uma pessoa resolveu fazer diferente, uma pessoa resolveu não dar continuidade naquela maldição. Igreja, Jesus vem de famílias imperfeitas, mas que quiseram mudar. Às vezes, aí você pode pensar assim, pastor, mas por que Tamar quis tanto esse filho? Por que Tamar se vestiu como prostituta para deitar com o próprio sogro, para gerar? Igreja, vocês não sabem, nós não temos ideia, nem eu tenho ideia. Eu consigo explicar para vocês, mas eu não vivi, eu não sei aquela época. Mas aquela época, você não gerar um filho, você não ter um filho, era uma maldição gigantesca. As mulheres tinham que gerar filhos, tanto é que o marido morreu, passa por irmão gerar. Porque a mulher tinha que ter filhos. Aí você pode pensar assim, pastor, mas será que era assim? É só você ver a vida de Ana. Todo mundo conhece a história de Ana, de Eucana? Ela orava, a ponto dela orar em línguas, isso no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo não era derramado. E o profeta ali, Eli, achava que ela estava bêbada. Mas ela falou, eu estou aflita porque eu não consigo gerar. Eu não consigo dar à luz a filhos, o meu ventre é seco. Então ele fala, então vai lá e faça conforme a tua vontade, e nasce, e nós sabemos, um grande profeta chamado Samuel. Igreja, é muito sério para uma mulher naquela época não ter filhos. Tamar era uma mulher marcada por escândalos, porque os seus 2 maridos, irmãos, morreram. O seu sogro, com medo de perder o 3º filho, a exclui ela lá com o seu pai, esquece dela, deixa ela para lá. Raabe era uma prostituta, e no entanto, participa da geração de Jesus. Ruth era uma estrangeira. Outra que participa da geração de Jesus, e eu não continuei lendo a partir de Davi, mas se você quiser continuar lendo ali em Mateus, você vai ver, é Batseba. Alguém conhece Batseba, igreja? Que adulterou com Davi, o seu marido foi morto por causa desse adultério, a pedido de Davi. O seu primeiro filho com Davi, que é o filho do adultério, morre. No entanto, depois nasce quem? Salomão, que faz parte da linhagem de Jesus. Igreja, Jesus não teve vergonha da sua origem. Vou falar mais uma coisa, principalmente para mim. Eu não fico procurando quem é meus antepassados, e não quero nem saber. Não fico buscando quem foi meu avô. Eu sei porque uma vez eu conversei com meu pai e ele falou isso, que o meu avô era de Portugal, a minha avó era espanhola, então eu conheço por causa disso. Mas se você perguntar qual que é o nome, não sei. Mas em Jerusalém é muito sério a genealogia. Por quê? Para ver quem que é que trabalha no templo, quais são as divisões das tribos. É muito sério isso lá. Jesus não teve vergonha da sua linhagem, Ele a transformou. Nós muitas vezes, igreja, em vez de transformarmos a nossa casa, ficamos justificando os nossos erros nos erros da nossa família. Em vez de mudarmos a forma de agir, e agir com compreensão, agir com misericórdia, agir com perdão. Não, ele me trata assim, eu vou tratar assim também. Porque nós não queremos mudança, nós queremos manter
hereditariedade, a maldição. Igreja, Deus não tem vergonha da sua família. Deus quer transformar a sua família. Deus não tem vergonha de quem você é ou da forma que a sua casa age. Ele quer transformar você. Assim como Ele fez com a linhagem de Jesus. Ele não ignorou a situação de Judá, mas Ele entrou e transformou. Igreja, muitos de nós damos desculpas usando a situação da nossa casa, mas não queremos mudança, não queremos transformação. Ah, eu não ajudo lá na igreja, pastor, porque minha casa é assim, minha casa é assado. A casa de Judá, a casa de Raabe, a casa de Betseba, a casa de Ruth, a casa de Judá eu tenho certeza que é pior do que todas as casas aqui representadas. No entanto, saiu de lá um da linhagem de Jesus Cristo, da linhagem do rei Davi. Nós temos que parar de dar desculpas, igreja, e continuar a nossa história. Deus me colocou aqui, me colocou. Qual que é o aprendizado que Ele quer que eu tenha? É tal. Então eu vou transformar. Então eu vou mudar. Então eu vou fazer algo diferente. Eu vou mudar a história. Igreja, eu creio que quando Deus me trouxe para cá foi para fazer algo diferente. Para não dar continuidade naquilo que estava. Ah, mas é muito bom lá, pastor. É muito bom, é maravilhoso. Eu gostava muito, inclusive. Hoje não tenho nem lembranças. Daqui 2, 3 semanas no máximo, nós vamos completar 9 anos aqui. Nossa, meu Deus, 8 anos aqui, 2018. 8 anos aqui, então já não tenho muita lembrança. Mas igreja, Deus quer que você mude. Deus quer que você transforme a sua casa. Deus quer que você transforme a sua família. Deus quer que você transforme a sua história. E não dê continuidade naquilo que foi uma maldição, que foi algo vergonhoso. Mas muitas vezes nós ficamos apegados a certas situações que nos envolvem e deixamos de mudar, deixamos de viver, porque minha mãe é assim, me deixou, o meu padrasto é assim, ou o meu pai. Hoje em dia tem muito, casamentos desfeitos, então padrasto, porque daí foi criado desse jeito. Igreja, não dê a desculpa da sua casa, dos erros da sua família, faça diferente, faça diferente. Se envolva de uma tal forma com a igreja para que você transforme a sua família, para que você transforme os seus filhos, transforme a sua história. Não fique apegado naquilo que os outros falou, naquilo que disseram. Não. Nós precisamos entender que a minha família, a tua família, é a família que Deus quer usar. É a família que Deus quer prosperar. É a família que Deus quer transformar. É a família que Deus vai dar dons, talentos e habilidades para mudar essa geração. Não, pastor, mas eu tenho vergonha. Eu fui gerada assim, assada, minha casa é... Igreja, não fique apegado com isso não. Jesus Cristo quer transformar. Jesus Cristo quer libertar. Fique de pé neste momento, igreja. O grupo de louvor pode vir aqui acima. Responda diferente da resposta que a tua casa te deu. Trate com respeito quem te irrite. Quebre padrões que você herdou, igreja. Você não nasceu no lugar errado. Você pode estar fazendo errado. Basta você quebrar. Basta você lutar contra aquilo. Basta você
direcionar a sua vida, não aceitar aquilo que o mundo coloca. A Simone já disse aqui, e eu já até ministrei sobre isso. A avó dela morreu de câncer, a mãe dela morreu de câncer e ela teve câncer. E quando eu conheci ela estava no último ano para que o hospital de câncer liberasse ela do tratamento, do acompanhamento. Tratamento não, acompanhamento, porque havia sido tirado o cisto do ovário lá, as células cancerígenas. Inclusive a minha sogra falou, se você quer ter filhos, ela não é a mulher para você, porque ela tem muitas dificuldades e não vai ser fácil ter filhos com ela, porque ela não tem uma trompa e a outra ficou muito danificada devido ao câncer. E quando eu me casei, igreja, na minha loucura, na minha pequenez, na minha falta de experiência, eu falei, eu não aceito câncer na minha casa. A avó morreu, a mãe morreu, o tio está lá sofrendo com câncer também na cabeça, mas na minha casa eu não aceito, na minha família eu não aceito. Igreja, quebre padrões, dá um ponto final, fala, a partir de mim a coisa vai ser diferente, e Deus vai usar você para fazer parte de uma grande história. Deus vai fazer de você uma grande história. Vamos orar neste momento por cura emocional, por aquilo que te disseram, palavras malditas. Você não vai, você não presta, você não serve. Ore por cura emocional. Pessoas muitas vezes despreparadas emocionalmente disseram isso. Vamos orar também por restauração de relacionamentos. Às vezes relacionamentos foram quebrados devido a isso. E vamos orar também para que padrões familiares sejam quebrados. Hoje é o dia das mães, igreja. E a sua mãe com certeza orou muito por você. A sua mãe com certeza pagou o preço pela sua família, ou tem pago até hoje. Como eu disse, tem muitos homens que deveriam assumir o papel de varão, o papel que a Bíblia dá para eles como cabeça, mas estão mais para cauda, estão mais para qualquer outra coisa menos cabeça, porque não tomam a rédea da vida espiritual da sua casa. Então é hora de nós orarmos e quebrarmos essas coisas. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Deus espera de nós. Que nós possamos mostrar para nossa casa, para nossa família, novidades, por sermos cristãos. Talvez a tua maior luta, talvez a tua o teu maior campo de batalha, vamos falar assim, não é o seu trabalho, não é a sua mente, não é a sua família. Talvez o seu maior campo de batalha não é a sua vida financeira, mas é a sua casa. É a sua própria casa. Pastor, mas como que eu vou vencer isso? Transformando, não dando continuidade à história. História de raiva, história de ódio, história de ressentimento, história de liberdade. Não é assim. Não é querendo buscar subterfúgios, buscar em outras situações, mas é respondendo de forma diferente, agindo de forma diferente. Eu até anotei aqui para não esquecer de falar isso, igreja. Nós não escolhemos a família que recebemos. Nós não escolhemos, mas podemos escolher a família que vamos construir. Eu posso ser o construtor da minha casa de forma diferente.
eu posso ser aquele que é a promessa de transformação dentro de casa. Não adianta eu ficar dando desculpas, não adianta eu ficar justificando os meus erros nas falhas da minha família, porque um dia eu vou pagar o preço, e pode ser um preço de condenação eterna no inferno, por tentar me justificar. E a hora que chegar diante de Deus, você vai falar assim para Ele: ah, mas eu estou sendo condenado, mas olha o padrasto que você me deu, olha a madrasta que você me deu, olha a situação que eu vivia. E Deus vai falar assim: por que você não mudou? Por que você não fez diferente? Você escolheu fazer igual. Você não escolheu realmente a sua família, mas você escolheu o seu destino, dando continuidade. Igreja, vai tomar até um pouquinho de tempo, mas eu vou dar esse exemplo para vocês, para que a gente consiga fechar essa palavra, que é uma palavra difícil, mas que a gente consiga fechar ela com entendimento, com discernimento. Nabucodonosor foi usado por Deus para punir o povo de Israel, que tinha se tornado idólatra e estava oferecendo os seus filhos primogênitos como holocausto, queimando eles para imagens de escultura. Então Deus usou Nabucodonosor para ir lá e escravizar aquele povo, para eles aprenderem que não era assim que fazia. Isso aí vocês podem ler, é história, vocês podem pesquisar. ChatGPT hoje está bem fácil para você entender isso. E o coração dele começou a se exaltar. O coração dele começou, a soberba e a arrogância começou a mandar no coração dele. E então ele teve um sonho. Uma grande árvore, onde passarinhos faziam os seus ninhos, as pessoas se abrigavam na sua sombra, se divertiam, comiam, faziam piqueniques na sua sombra, e de repente do céu vem um anjo com uma foice na mão e corta aquela árvore, e ela cai e fica só o tronco. E ele então chama os encantadores, os magos, todos lá da Babilônia, da terra dos caldeus, e fala: esse sonho tem alguma coisa, porque ele está me incomodando, ele está me perturbando, tanto é que depois que eu tive esse sonho eu não dormi mais. E não conseguiam decifrar, não conseguiam. Ele falou assim: eu vou mandar matar todo mundo. Se em 2 dias não me falarem qual que é a revelação do sonho, todo mundo vai morrer. Aí falaram: ó, tem um rapaz que veio lá dos judeus lá, que é muito inteligente em revelação de sonhos, é Daniel. Aí Daniel falou: ó, me dá 2 dias que eu revelo o sonho. Aí Daniel orou e Deus revelou o sonho. Falou: a grande árvore é tu, ó grande Nabucodonosor. Mas se você deixar a soberba entrar no seu coração, Deus irá te cortar do meio dos seres humanos. Você vai pastar igual um animal durante 7 períodos, 7 anos. E depois ele te restaurará, vai te trazer de volta. E a Bíblia fala que então ele se alegrou, porque aquela era a verdadeira revelação do sonho. Tornou Daniel um chefe lá, deu um cargo de confiança para Daniel. E então a Bíblia fala, isso você pode ler tudo lá no livro de Daniel, se eu não me engano é nos 3 ou 4 primeiros capítulos que fala essa história. A Bíblia fala que passados 12 meses... Nabucodonosor saiu no alpendre da sua casa, devia ser um sobrado ou um prédio. Ele olhou toda a Babilônia e falou assim: que grande nação que eu construí, que eu formei com a força do meu braço. E a Bíblia fala que ele nem acabou de falar, um anjo desceu do céu e falou: tirado está do meio da sociedade, você vai viver como um animal, até saber que tudo provém de Deus, e toda a honra e toda a glória é de Deus. Pastor, mas Deus não teve misericórdia dele? Teve. Ele jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha de fogo e viu Deus andando com eles lá, os guardas sendo queimados e os 3 não morrendo, e mesmo assim ele se achou melhor que Deus. Aí vocês conhecem a história. Ficou 7 anos vivendo como animal, comendo pastagem, morando na selva. Mas depois de 7 anos a Bíblia fala que Deus devolveu o entendimento para ele. Ele rogou por misericórdia, se arrependeu e foi restituído.
Só que daí ele passou o trono para um jovem chamado Belsazar, que era da linhagem real. Aí a Bíblia fala que Belsazar, como que eu posso dizer? Dá uma festa por ele ter assumido o trono da Babilônia. Ele fala, vai lá, busca os utensílios da casa do Senhor, que nós trouxemos lá de Israel, os utensílios do templo de Salomão. Vamos beber, vamos se divertir, vamos fazer orgias, vamos nos alegrar, porque eu sou rei. Então começaram a beber, começaram a se prostituir, aquela bagunça, aquela festa. De repente só um punho aparece e começa a escrever na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele fica atemorizado. O que estava escrito naquela parede? O que aquele punho escreveu? Chamou os magos, chamou os astrólogos e ninguém revelava. Falaram, tem um jovem lá, hoje já é mais velho, mas ele revelou o sonho do teu pai. E tudo que ele falou que o teu pai ia passar, teu pai passou. Chama ele lá. Aí chamaram Daniel. Aí Daniel conta uma história, igreja. Daniel não chega e fala a revelação daquelas palavras. Daniel chega e conta uma história. E é essa história que eu quero que vocês se atentem. E se eu conseguir, porque eu não preparei, eu quero ler na Bíblia para vocês. Abra comigo aí Daniel. Só deixa eu achar, porque como eu não preparei, igreja. 9? Schubert, eu acho que não é 9 não. Não é 9 não. É nos primeiros capítulos. Aí eu não vou discordar. Deixa eu pegar aqui. 9 já fala das semanas. Lá, o capítulo 4 fala do sonho da árvore, que é Nabucodonosor. Aqui, capítulo 5, isso mesmo. Vamos lá. É uma leitura um pouquinho extensa, mas me dá esses minutinhos. Versículo 17 em diante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação, aquilo que tinha sido escrito lá na parede. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino, grandeza, glória, magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. E quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado o seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi tirado de entre os filhos dos homens, o seu coração foi ferido semelhante a um de animal, a sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram-se comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus era Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, o seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia de tudo isso. Aqui é o X da questão. Você viu tudo que a tua família passou. Você viu como a sua família foi punida por atitudes erradas, Belsazar. E o que você fez, o infeliz? A mesma coisa. Vocês conseguiram entender, igreja? Daniel, ele não chega revelando o que estava escrito, ele chega e fala: primeiro eu vou contar uma história. O teu pai aconteceu assim, 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 assim. E você, Belsazar, viu tudo isso, passou por tudo isso, e no entanto não deu glórias a Deus. Agora vamos ver o que acontece com Belsazar, que viu tudo que o pai passou e não mudou. Viu tudo que o pai passou e não transformou? Vamos ver o que aconteceu com ele? Deixa eu achar onde eu parei aqui. Cadê? Aqui, e tu, Belsazar, 22. 23.
levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da sua casa perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as concubinas, e beberam vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida. Olha só a revelação, a tua vida está na mão de Deus, e você não deu glórias. Vamos continuar? E todos os seus caminhos não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que está escrita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a interpretação disto é: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Olha o que significava, igreja. Deus contou o teu reino e pôs cabo dele, não vai existir mais. Eu não sei se vocês sabem, mas desse dia em diante, a Babilônia acabou. Nunca mais existiu o reino dos caldeus. Aqui assume a Pérsia. Aqui assume o reino Pérsia. Aí ele continua: Pérez, dividido foste o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Eu até adiantei essa parte. 29. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e pronunciassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Lembra que o pai de Beltesazar abençoou ele lá quando ele revelou o sonho? O filho fez a mesma coisa. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, o rei dos caldeus. Naquela mesma noite, Deus não teve misericórdia da vida de Beltesazar. Sabe por quê? Porque ele viu tudo que o pai passou. Ele viu tudo que o pai viveu. Ele viu tudo que a família dele sofreu por causa da soberba, da arrogância e da idolatria. E o que ele fez? Deu continuidade. Não mudou. Não transformou. Igreja, tua família não é ruim. Você pode ser ruim. Tua família não é o problema. Ela pode fazer parte do problema. Mas você tem mais responsabilidade do que eles. Porque você pode transformar a sua história. Você pode mudar o seu destino. Você pode transformar a sua família. Amém? Você pode ser a resposta que Deus está esperando. Pense nisso. Você pode ser a resposta diferente para a sua casa, que Deus preparou. Não use a sua vida, a sua casa e a sua família para dar desculpas para não mudar. Amém? Vamos orar, vamos encerrar. As mães, venham aqui à frente, as mães, vamos orar por vocês. O Chubão vai ungir vocês enquanto eu oro. Deixa eu achar o óleo aqui, Schubert. Está aqui. Oh, é mais fácil usar esse aqui do que aquele lá. Vocês que sustentam a sua casa, muitas vezes os maridos, os filhos em oração, emocionalmente, espiritualmente. Assim como Tamar transformou a sua casa e faz parte hoje da linhagem de Jesus, transforme a sua casa. Não fique olhando para os erros, para as falhas da família, não. Deus pode transformar, Deus pode libertar, Deus pode restaurar. Amém?